Boa noite. No programa desta sexta-feira vamos entrevistar Márcio Moraes, policial penal que também é jornalista e escritor. Vem falar sobre o lançamento de seu novo livro, Pedro Rocha, a história de um dos mais temidos assaltantes de bancos do Nordeste. E ainda, o UBS do Parque Universitário é inaugurada e senadora entrega equipamentos no CADV. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró. Mas você aí em Natal, Parnamirim, você que está no Alto Oeste, Pau dos Ferros, está tendo Finecap, não é isso? Finecap, que é a feira lá, a exposição lá na principal cidade do Alto Oeste, Potiguar. Tem também a Exponema, lá em Upanema, né? Então, tem toda uma cobertura da TCM, Finecap, Exponema, todas as feiras de negócios importantes aqui do Rio Grande do Norte, com a cobertura da TCM. E você que nos acompanha também em Açu. Alô, você aí de Ipanguaçu, toda a região do Vale do Açu acompanhando a gente. Próxima semana tem informações de Açu, viu? O prefeito vai vir aqui semana que vem. Bem, você participa, interage conosco. Hoje a gente fala sobre mais um lançamento do Márcio Moraes. Vem falar sobre o lançamento do livro que conta a história de Pedro Rocha, o autor de Por Trás das Grades 1, 2, 3 e 4. E vem falar um pouco aqui sobre os seus escritos, as histórias que conta em mais esta obra. Bem, você de casa participa, interage conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Hoje nós temos sorteio de livros, viu? Vou mostrar aqui já na tela, no começo do nosso programa. Tem o Por Trás das Grades, o 4, Por Trás das Grades 4, e também nós temos o livro de Pedro Rocha. Tá aqui 2 livros que a gente vai sortear. Então você participa, manda sua mensagem no nosso WhatsApp do Sucesso, o 988028941, 2 livros que a gente vai sortear, um para cada telespectador ou telespectadora. Então mande seu nome aí, o seu bairro, para a gente fazer esse sorteio até o final aqui do programa, tá bom? Beleza? Combinado? Antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, tem informação, beleza? Nós vamos falar agora, neste começo de bloco, informação lá de Apodi, lá da terra do Márcio, porque a CAERN iniciou mais uma fase de testes da adutora Apodi Mossoró. Com isso, a expectativa é de aumentar a oferta de água para a cidade aqui de Mossoró. Acompanhe. A previsão é a de que os testes aconteçam durante os próximos meses. Em nota publicada à imprensa, a CAERN explicou que, como o sistema é novo e de grande porte, precisa de ajustes até que possa funcionar dentro do esperado. Dessa forma, as equipes entram na segunda fase de avaliação, que dessa vez promete beneficiar a cidade de Mossoró. A CAERN iniciou, nessa quarta-feira, dia 10 de setembro, os testes da segunda etapa da adutora Apodi Mossoró. Essa segunda etapa compreende entre os municípios de Governador de Cerrosado e o município de Mossoró. A primeira etapa já foi testada e já está em operação e hoje atende ao município de Governador. Com a conclusão desses testes e o início da operação definitiva, o município de Mossoró vai receber de um novo manancial 300 mil litros de água por hora para abastecer boa parte da região que hoje sofre com problemas de desabastecimento. A adutora começou a ser testada com o envio de água que sai da tubulação lá do sítio Carrasco, entrando aqui em Mossoró pela zona rural do Jucuri. Neste momento estão em fase de operação 2 poços no sítio Carrasco, que corresponde a 25% do total da vazão dessa adutora. A previsão é de que os testes possam durar até 2 meses. Isso para identificar vazamentos e também fazer ajustes técnicos. Nesta fase atual da obra, a adutora Apodi Mossoró recebeu investimento de 82 milhões de reais. Após essa fase de testes, a expectativa é de aumento na oferta de água para Mossoró. Na conclusão do projeto, até o final do primeiro semestre de 2026, nossa expectativa é que a gente aumente a oferta dentro do município de Mossoró em 1.100.000 litros de água por hora
para resolver de uma vez por todas os problemas relacionados com a escassez hídrica dentro da cidade. É um grande problema que a gente espera que seja resolvido, que é de abastecimento de água. Cada vez fica mais complicado por causa do crescimento das cidades. Eu não falo só aqui de Mossoró, não. Eu falo também de outros municípios, de zona rural também, que tem muita dificuldade com relação à água. Essa convivência com o semiárido precisa cada vez mais ser direcionada, planejada. É uma adutora muito necessária para a região. Essa água já está chegando em Governador de Serra Rosada, então vamos seguir aí nessa boa expectativa, né? Bem, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com o Márcio Moraes, que é policial penal, jornalista, escritor, e hoje apresenta aqui para a gente o livro que ele já havia falado aqui no nosso programa há um tempo. Pedro Rocha, a história de um dos mais temidos assaltantes de bancos do Nordeste. Então, é um livro que certamente, se você tem aí entre 35 e 40 anos de idade, você já ouviu falar em Pedro Rocha, mas se você tiver 50, 60 anos, você certamente já teve muitas notícias, né, do Pedro Rocha. Mas se você não conhece, agora é a hora de você conhecer e de saber desse trabalho aqui de Márcio Moraes, que é tão importante, que conta realmente muitas histórias por trás das grades. Tem um livro novo daqui para o final do ano. Márcio, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao cenário político. O que fez você escrever este livro sobre Pedro Rocha? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Apodi e telespectadores aqui da TCM. O que me despertou interesse de lançar esse livro de Pedro Rocha, em 2019, 2020, eu estava diretor do Complexo Penal Dr. Mário Negócio, em Mossoró, e Pedro chegou lá preso. Ele chegou e, diante da situação dele, eu atuei no Gazeta do Oeste, no Jornal de Fato e Jornal Mossoroense, e diante da situação que Pedro Rocha chegou na unidade prisional que eu estava diretor, me chamou a atenção e eu disse, eu vou escrever um livro com Pedro Rocha para mostrar que o crime não compensa, porque eu acompanhei Pedro Rocha toda semana sendo capa de jornal aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, e assim, foi um criminoso que impulsionou muitos jovens a entrar no mundo do crime, espelhado nas ações criminosas do bando que ele criou. E ele chegava ali de forma debilitada, sem advogado, sem a mínima estrutura. Então aquilo me despertou e eu fiz um trabalho de pesquisa junto a policiais da época, ex-delegados, que hoje são ex-delegados, colegas dele da época do crime, do bando que ele dominava aqui no Nordeste, familiares, vítimas, e construí esse livro aí, que é um livro que é muito importante. Esse livro, Vonúvio, ele não embeleza o crime, mas ele mostra que o crime não recompensa. A prova viva disso é Pedro Rocha, que hoje está um homem que depende de um auxílio do INSS, um homem que assaltou praticamente 100 bancos, carros fortes, e hoje ele vive de um auxílio doença do INSS, pega remédio na farmácia popular e mora de aluguel. E assim, eu mostro o Pedro Rocha, que saiu de Janduís muito jovem, ainda adolescente, que veio morar em Mossoró junto com sua família, e mostro o Pedro Rocha que estava dando os primeiros passos no mundo do crime, e também mostro o Pedro Rocha já no auge do crime, aquele Pedro Rocha temido em todo o Nordeste, que inclusive aquele grupo temido que assaltava bancos, que sitiavam cidades, foi criado por Pedro Rocha nos muros da penitenciária João Chaves. Depois a Ivaldetário veio e já entrou no grupo quando o grupo já estava estabilizado no mundo do crime. E por que o Pedro Rocha, e eu faço essa pergunta realmente tentando entender, por que ele não morreu? Porque tem gente que diz assim, no mundo do crime ou você morre, ou você mata, ou você vai preso. E o Pedro Rocha, não mataram ele. O que foi que aconteceu? Olha, Pedro, ele sofreu um acidente, 2000, me falha a memória, foi 2002,
Ele vinha da Bahia, ele morava na Bahia, ele vinha para o Rio Grande do Norte para praticar assaltos aqui entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Ele sofreu um acidente no Ceará e saiu de cena, porque ele ficou, para o mundo do crime, ele ficou inválido. Mas Pedro, ele tem, nesse trabalho de pesquisa que eu fiz para esse livro, Pedro tem um histórico de assalto a bancos. Ele não era muito chegado a essa questão de homicídios. Inclusive, eu vi relatos que Dr. Maurílio Pinto, aquele delegado que sempre combateu o crime, a quadrilha da família Carneiro, a quadrilha de Pedro Rocha, Maurílio Pinto dizia que Pedro Rocha quem botou os carneiros para roubar, porque os carneiros só atuavam no campo do homicídio. E Pedro Rocha era só com o negócio de roubo a banco. E assim, Maurílio tinha essa raiva dele por conta disso. Então, por ele não matar pessoas, ele não foram matar ele, não foram vingar ele. Pois é, ele diz que o forte dele era assaltar. Quando se tratava-se de homicídio, ele sempre escapulia para não participar. Se ele tivesse ali na ação, ele estava no momento ali, não tinha como fugir. Mas para ele ter iniciativa de participar de homicídio, ele não tinha interesse, não. E isso foi constatado por alguns colegas dele do crime, que eu cheguei a conversar, e que me falaram o que ele tinha falado. Ele não gostava de matar, ele gostava, o negócio dele era banco e era louco por Banco do Brasil. Bem, vamos trazer informação? Tem informação chegando. Teve inauguração hoje à tarde, não é isso? Vamos falar sobre esta inauguração. O prefeito aqui de Mossoró, Alisson Bezerra, entregou nesta sexta mais uma UBS, uma unidade básica de saúde, desta vez lá no Parque Universitário. Quem participou da solenidade foi a senadora Zenaide Maia. Acompanha a fala do prefeito. Funcionaremos em um horário diferenciado, de 9 da manhã às 13 e de 15 às 19 horas, para dar oportunidade àquelas pessoas que trabalham no horário comercial e poderão ser atendidos nos intervalos de almoço e final de expediente. Como também nessa unidade faremos atendimento com medicamentos injetáveis. Então, aquela pessoa que está com uma dor naquele momento e precisa ser atendida, a médica poderá passar o medicamento injetável, que pode ser na veia ou intramuscular, para estar aí fazendo seu atendimento e retornando para casa, não precisando, inclusive, se deslocar até uma UPA. De atender a população. A gente dá atenção básica, a gente pega a população, desde a mulher que ela está gestante, a gente pega aquele bebezinho, a gente atende aquela criança, o adulto. Então, em todos os ciclos de vida, a gente vai estar presente. E para a gente, assim, é muito prazeroso. Veio para assistir a uma população que estava necessitando desse serviço e a gente está aqui para atender todos integralmente e de uma forma humanizada. Está aqui para fazer o melhor acontecer. Uma área que não tinha equipe de saúde da atenção básica. Tão importante que é a atenção básica, no primeiro contato com o cidadão, pois bem, essa região não tinha nenhuma assistência, não tinha nenhuma equipe atendendo. E é uma meta, vamos ter 15 unidades básicas de saúde, que vamos entregar até o final do ano, vamos contabilizar mais 15 novas unidades básicas de saúde e mais 2 já estão em obras em execução, que nós demos ordem de serviço nesses últimos dias. Então, nós vamos ter com isso uma rede de saúde básica de Mossoró, completamente bem distribuída, equipada, chegando nas comunidades, então isso é muito importante. Tá aí, no próximo bloco a gente fala sobre a entrega de equipamentos lá no CADV, que é a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Mossoró, da pessoa com deficiência visual aqui de Mossoró. E a reportagem, sobre esta entrega, mais informações você vai acompanhar aqui no Jornalismo TCM. Como você viu aí, além do prefeito, a gente ouviu a fala da secretária de Saúde, Morgana Dantas, auxiliares lá da UBS, o horário diferenciado de atendimento lá também é algo apresentado aí pelo Executivo moçoroense. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Márcio Moraes, que é policial penal, escritor, jornalista e está divulgando aqui o seu novo trabalho, que é esse livro de Pedro Rocha, contando a história de um dos maiores assaltantes de bancos do Nordeste. Ô Márcio, você me contava aqui nos bastidores que o Pedro Rocha, ele vivia uma vida dupla, ou seja, ele era assaltante
e ele também era uma pessoa normal, né? Ele tinha ali o seu lado B da vida, que era o de assaltante, mas ele figurava como vendedor de rede. Como era essa vida dupla do Pedro Rocha? Vamos ver, ele morava no sul da Bahia. Ele praticava os assaltos aqui no Nordeste e voltava para a Bahia, onde ele tinha residência, tinha família. Lá ele vendia rede, lençol, toalha, essas coisas que ele encontrava no Alto Sertão da Paraíba, lá em São Bento. Quando ele praticava assaltos aqui, ele passava por São Bento, comprava esse material para revender lá na Bahia. Ele tinha uma pampa e montava nas feiras da Bahia uma barraquinha e vendia naqueles municípios. Ele morava no município de Camaquã e lá era conhecido por seu Chico das Redes. Certa vez ele fez uns assaltos aqui, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e retornou para Camaquã. Chegando lá, ele foi assaltado. Tomaram o carro dele, ele tinha um cadete, e foram muito violentos com ele. Ele ainda teve a cara de pau de ir na delegacia prestar queixa que levaram o carro dele. Com 2 dias, o carro dele apareceu sem os pneus. Ele disse que foi um baita prejuízo. Tem no livro aí. E eu perguntei como é que você teve coragem, cara de pau, de ir prestar queixa que você foi assaltado, se você vinha de vários assaltos. Mas aqui na Bahia eu era seu Chico das Redes, eu não andava com canivete. Inclusive, ele falou que tinha muita amizade com os policiais. Certa vez a Polícia Federal fez uma operação lá na Bahia para pegar ele, e chegaram na delegacia e tinha um policial que bebia muito com ele e falou para ele: estão atrás de um Pedro Rocha aqui, o cara parece com você. Daí ele capou o gato e deixou tudo para trás. E, Márcio, tem muitas histórias, né? Então você disse que conta desde o começo da vida dele, passando pelo momento alto da vida e até agora. E você acabou de dizer que lá na Bahia ele tinha família. E ele não tem mais família, ele vive só. Como é que é essa vida de um ex-bandido? Ele ainda cumpre pena pelos crimes cometidos? Pedro, ele é condenado a cerca de 150 anos de prisão. Ele hoje cumpre pena no regime domiciliar, ele cumpre pena em casa através de monitoramento eletrônico. Ele, até para cortar o cabeleireiro tem que ir na casa dele, porque ele não pode sair, ele só sai mediante autorização judicial. E assim, ele mora só. Pedro, ele tinha mulher em Caraúbas, ele tinha mulher em Camaquã, ele tinha em Pernambuco, tem muitos filhos. Só que ele mora só, terminou só, liso, cheio de doença e o pior, com muita cadeia ainda para cumprir. Ele não está na penitenciária porque ele tem vários problemas de saúde causados por esse acidente que ele sofreu no Ceará. Aí a justiça concedeu a prisão domiciliar para ele. Mas ele não pode se ausentar de casa sem autorização judicial. E se ele for para um atendimento médico, ele tem que justificar porque ele foi. Assim, é um final muito triste, um final triste que não vale a pena. Esse livro, Vonúvio, ele é bom para que aquele pai que tem um filho rebelde, presenteie ele, para aquele jovem que se encanta com o crime, porque eu tenho 15 anos como policial penal aqui do Rio Grande do Norte, e nesses 15 anos eu lancei 4 livros por trás das grades e esse de Pedro Rocha. E eu vi alguns jovens que entrou no mundo do crime, que está cumprindo pena hoje, encantado com o grupo de Pedro Rocha. Porque o grupo era um grupo muito articulado, chegava nas cidades, Apudi, Caraúbas, foram cidades que foram assaltadas, as agências bancárias arrombadas por eles. E isso despertava nessa juventude rebelde que se encanta com o mundo do crime para ser um Pedro Rocha no futuro. Só que nesse livro eu não romantizo o crime, eu gosto muito de usar essa frase, porque tem uns críticos que criticam essa obra sem ao menos ter lido. É importante criticar quando a gente lê. E esse livro, de forma alguma, romantiza o crime, romantiza Valdetário, Cimar Carneiro, que a gente cita no livro. O livro, o principal objetivo é mostrar que o crime não compensa. O maior exemplo é Pedro Rocha. O grupo dele, 70%, 80%, ou morreu ou está preso. Pedro Rocha ainda é um saldo, está doente, está com muita cadeia ainda para tirar, mas está vivo. Mas
não tem como sobreviver sem a ajuda do governo, sem a ajuda da família. E assim, ele mesmo reconhece que se ele pudesse voltar atrás e não ser o Pedro Rocha que ele foi, ele faria. Pedro, ele saiu de Janduís ainda criança para vir para Mossoró. O pai dele tinha ele e mais 9 irmãos para estudar, para trabalhar, porque Mossoró oferecia e oferece mais condições do que as cidades aqui do entorno, né? E Pedro veio estudar, não quis estudar, trocava o material da escola dele por cola, vendia, ficava ali na Estação das Artes, fazendo favor para aquele pessoal que vinha do sertão da Paraíba no trem, fazer compras, ele ficava fazendo aquele transporte. Depois se envolveu com questão de prostituição nos cabarés aqui de Mossoró e se tornou gigolô de uma mulher e ninguém sabia, né? Mas no livro, quem lê vai ver. E foi morar no Ceará, no Vale do Jaguaribe, onde abriu um cabaré em Russas, depois outro em Morada Nova, depois veio para Limoeiro, e foi através desses cabarés aí, dessa rede de cabaré que ele abriu, foi que ele conheceu pessoas que eram envolvidas no mundo do crime e que convidaram ele para o primeiro assalto que aconteceu aqui na Caça e Pesca, onde ele, no assalto, ele com os comparsas dele mataram um policial, até a orelha dele foi cortada. Na hora lá, a polícia ia matar ele, não matou, porque uma delegada, na época, doutora Maria do Carmo, impediu, mas ainda cortaram a orelha dele. E a partir daí ele foi preso, na época foi latrocínio, né? Ele foi preso e foi cumprir pena na João Chaves, em Natal. E dentro da João Chaves, ele, juntamente com outros presos de vários estados, começou a se articular e criou esse grupo, o grupo temido de Pedro Rocha, que depois ele se envolveu com a família Carneiro e que ganhou mais força. Mas ele reconhece que isso aí não valeu a pena. Ele tinha muitas mulheres, tinha muito dinheiro, tinha tudo que o dinheiro poderia proporcionar e de forma fácil. Mas hoje, que ele está com 67 anos, ele não tem nada, ele não tem uma companheira para cuidar dele. Então isso prova cada vez mais que o que eu mostro no livro, que o crime não compensa, é real, é uma realidade que é necessário ser absorvida por nossa juventude, que ainda tem muito jovem, rebelde, iludido aí com o mundo do crime, com as facilidades que o mundo do crime proporciona. Mas só tem 3 caminhos: cadeia, cemitério, cadeira de roda, ou um fim assim como o de Pedro Rocha. O cara que teve muito dinheiro, teve muitas mulheres e terminou só com cadeia e doença. Bem, vamos trazer mais uma informação. Trazer agora que na tarde desta sexta-feira, a senadora Zenaide Maia, ela realizou uma entrega de equipamentos adquiridos com verbas destinadas pelo seu mandato para a Associação da Pessoa com Deficiência Visual aqui de Mossoró. A entrega acontece neste mês que lembra o Dia das Pessoas com Deficiência. Acompanhe. Nós vamos receber a entrega de equipamentos de educação e de orientação à mobilidade. Temos ali, vamos já mostrar, um kit de bengala, um kit de escrita braille, um kit de higiene pessoal. A política pública, ela serve para incentivar a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela pode ir muito longe, e é com material para ela escrever, que ela vai mais longe, é com a bengala que ela vai andar mais longe. Então hoje nós iremos dar mais esse incentivo à nossa comunidade, entregando esse equipamento. Nós temos quase 1/4 da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então eu costumo dizer que a deficiência, se você tem 1/4 da sua população com algum tipo de deficiência e esse país não conseguir incluir, quem está deficiente é o Estado brasileiro. Porque a gente sabe que a grande maioria das deficiências são causadas pela própria sociedade. Então, o que é que eu digo? Se eu sou um cadeirante, mas onde eu for tem acessibilidade, aquilo deixou de ser uma barreira. Então, a deficiência está na sociedade. Então, fazendo um apelo aqui à sociedade, dizendo à Associação dos Deficientes Visuais aqui de Mossoró, que a gente tem que dar as mãos e mostrar que essas pessoas podem ser incluídas. O que é a lei brasileira de inclusão? É incluir, dar liberdade a essa pessoa, autonomia. Esse é o nosso papel. E eles precisam de quê? Que os poderes, seja municipal, estadual, federal, tenham esse olhar diferenciado. Está aí, portanto, esta entrega
hoje aqui em Mossoró, com a presença da senadora Zenaide Maia. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu registro aqui a audiência do João, diretor da UPA. Quem também está mandando mensagem aqui para a gente é o Jean Paul Contador, que quer participar aqui do sorteio. Quem está acompanhando é o Igna Araújo do Sumaré, que quer participar do sorteio do livro também. O pessoal mandando mensagem aqui, quero participar do sorteio. Um abraço aqui para o meu amigo Cosme Roque. Boa noite, deixa eu ver aqui, estamos Matias e Elisa no BH, atentos aqui ao nosso programa. Boa noite, gostaria de participar do sorteio. Cresci ouvindo falar de Pedro Rocha e seu bando. Quem faz aqui a mensagem é Antônio Bezerra. Valeu, Antônio Bezerra. Quem mais aqui? Muita gente, viu, participando aqui com a gente. Parabéns pela entrevista. Gostaria de concorrer a Kelly Cristina Cassimiro Andrade Silva. Obrigado. Gostaria de concorrer muita gente, viu? Adilene Moraes, Nonato Gomes, pessoal lá do Van Rosado, obrigado, tá bom? Estou em Tibau, me chamo Silvia, quero participar do sorteio. A Silvia, tá, obrigado, tá bom? Muita gente aqui, muita gente querendo o livro. Como é que faz para adquirir o livro de Pedro Rocha, o Por Trás das Grades, né? Que tem aí 4 já edições. E como é que está acontecendo o lançamento do livro, Márcio? Vamos ver, eu apresentei o livro Por Trás das Grades, o de Pedro Rocha, na Feira do Livro, lá na UERN. Eu fiz a apresentação, fiz o lançamento agora, semana passada, lá em Caraúbas, que inclusive você estava. Agora, final do mês, eu vou lançar em Apodi e estou vendo uma data para lançar em Janduís, Mossoró, Pau dos Ferros e provavelmente Açu. É porque eu estou querendo ver se eu consigo uma autorização judicial para Pedro Rocha acompanhar os lançamentos, para as pessoas conhecerem, para ele também falar sobre a questão da vida dele e mostrar que o crime não deixou nada de bom na vida dele. Então, nem participar destes eventos ele pode, não pode sair de casa. Não, ele não pode sair de casa, não. Eu estou tentando uma autorização judicial através da vara da execução penal, para ver se a gente consegue autorização para ele participar. E quem quiser adquirir o livro, a gente tem um site Por Trás das Grades, www.portrásdasgrades.com.br. Lá a gente envia pelo correio. Pode ser pago via cartão, Pix ou boleto. E o livro conta a história, né, do Pedro Rocha, que hoje vive numa situação delicada, de saúde, de questão de sustento. Tem algum recurso para ele também, Márcio, né, na venda desses livros? Tem. A cada livro vendido, 20% vai ser repassado para ele. Dos que a gente vendeu, a gente já deu uma contribuição e, na medida que for vendendo, a gente vai fazendo os repasses para ele. Até como forma humana, né, de ajudar. Não é que isso vai resolver os problemas dele, mas é uma forma de contribuir também. Márcio, você ali no sistema prisional tem contato com muitas histórias. O Por Trás das Grades 1, 2, 3 e 4, né, conta justamente esta realidade de muitas famílias, porque aquela máxima, bandido bom é bandido morto, até que o seu filho, ou seu sobrinho, ou seu pai se envolva numa situação de criminalidade. Pelo menos esta uma percepção que eu tenho, né, de muitos. Mas tem aí um material sendo preparado, seu, que envolve a participação de mulheres na criminalidade, na bandidagem. Como é que está sendo construído este novo livro, esse novo trabalho aí que você está preparando? Vamos, eu já lancei 4 livros Por Trás das Grades e o de Pedro Rocha, 5. E final do ano eu estarei lançando o Ecos do Cárcere. É um livro que relata a história de 15 mulheres que se envolveram no mundo do crime através do tráfico de drogas, através do amor, né? Se apaixonou por alguma pessoa que estivesse envolvida no crime e terminou por trás das grades. Então são relatos de mulheres que se envolveram no mundo do crime e que também mostram, através desse livro, que não tem futuro. É um caminho sem volta
e que quem puder evitar, evite enquanto é tempo, porque é pesado. Hoje você tem a liberdade, 2 patrimônios que a gente tem de melhor na vida. É a liberdade e a saúde. Quando você está num leito de hospital ou quando você está numa cela, sua vida está destruída. Então, a saúde não, mas para ir para a cadeia, muitas vezes depende de você. É só você fugir de amizades, fugir de pessoas que vão lhe levar para o buraco. Às vezes sua mãe reclama, minha filha, meu filho, fuja de sair, sai de perto dessa pessoa, que ela vai lhe arrastar para um buraco. E às vezes o jovem ignora, mas não ignore não, porque conselho de mãe a gente não pode desperdiçar não. Ela às vezes é exigente, é chata, mas ela quer o bem da gente. Eu registro aqui a audiência do seu Aldo Ferreira, um abraço. Quem também está aqui conosco mandando mensagem é minha amiga Lúcia Rocha. Lúcia Rocha, outra grande escritora que nós temos aqui no nosso estado, e ela fala aqui um pouco, né, também do livro e pede aqui o contato do Márcio, viu? Então já vamos fazer essa ponte, né, destes 2 grandes escritores. Um abraço aí para grande Lúcia Rocha. Bem, tem mais participação aqui no nosso WhatsApp, registrando aqui a audiência, lembrando que a gente vai fazer esse sorteio daqui a pouco, tá bom? Quero participar do sorteio. Kildare, diretamente de Tibau, obrigado pela interação. Carlinhos do Abolição 3, interagindo aqui conosco. Quem também aqui, parabéns pelo programa. Vonúvio, quem está aqui é o Oliveira. Um abraço, Oliveira, obrigado aí pela participação aqui conosco, tá bom? Pessoal aqui concorrendo a este livro do Pedro Rocha. Tem um livro, viu? Um livro do Pedro Rocha e um livro Por Trás das Grades. Vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho. Aí você falava aqui dessa história do Pedro Rocha e você disse que ele gostava de assaltar o Banco do Brasil. Que história é essa? Que fetiche é esse pelo Banco do Brasil? E naquele tempo era mais fácil assaltar banco? O dinheiro era mais fácil de roubar? Naquela época, todo o dinheiro era concentrado nas agências bancárias e o Banco do Brasil era o banco que pagava aposentado, pagava pensionista, servidor público. E assim, ele tinha esse fetiche pelo Banco do Brasil. Ele não gostava de outros bancos. Ele dizia, eu gostava só dos amarelinhos, que seriam as agências do Banco do Brasil. Era muito fácil. Ele falou que 2 pessoas, 3 pessoas chegavam e assaltavam um banco, porque não tinha essa questão que tem hoje de equipamentos eletrônicos, de monitoramento. Hoje as cidades, por mais pequenas que elas sejam, Vonúvio, ela tem monitoramento na entrada, na saída. Quando chega pessoas estranhas ali, a polícia já está acionando outros centros. Então, assim, o Estado, as instituições investiram mais em equipamentos, em tecnologia. O próprio Estado tem essa força-tarefa que envolve Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, e faz aquele interage entre os estados. E quando esses grupos sonham em assaltar um banco, invadir uma cidade, a polícia já está 2, 3 passos na frente deles. Antigamente não existia essa interatividade. Ele mesmo diz, a gente estava no Rio Grande do Norte. Quando o negócio estava quente lá, a gente ia para o Piauí. Quando esquentava, a gente voltava, ia para Pernambuco, para Paraíba, e ficava fazendo esse rodete até voltar para os estados de origem de cada um, porque cada um morava em um estado diferente. Eles faziam as ações aqui no Nordeste e voltavam para os seus estados, e quando resolviam voltar para atuar, eles se encontravam num determinado estado, numa fazenda, onde eles tinham os apoios dos coiteiros. Aí faziam esses assaltos e depois voltavam, porque eles não moravam juntos. Cada um morava num estado, numa região diferente. Pedro morava na Bahia e outros moravam em outros locais. Mas qual a diferença deste bando ou destes bandos, né, que você mencionou aqui durante a nossa conversa, para as facções hoje que dominam a criminalidade no país? Qual é a grande diferença? Olha, eu perguntei isso também nesse trabalho de pesquisa que eu fiz do livro. Certa vez o grupo de Pedro Rocha estava na Chapada do Apudi, numa fazenda lá. A Polícia Federal fez uma operação e lá perto dessa fazenda ele falou que eles tinham uma gruta onde eles se escondiam e em caso de emergência.
Eles estavam numa casa, quando a polícia chegasse, eles já tinham esse plano B. E lá tinha rapadura, água, bolacha, tinha mantimentos para eles se manterem vários dias. E a polícia deu essa batida lá na fazenda de Zé dos Tocos, na Chapada do Apudi. Estava todo o grupo, Valdetário, Pedro Rocha, Haroldo, Simar, Galego, estava todo mundo lá. E eles conseguiram escapar, ficaram nessa gruta lá e o helicóptero da Polícia Federal voava, tinha voo lá bem próximo deles e um deles falou nesse trabalho de pesquisa aí que tinha como derrubar o helicóptero da Polícia Federal. Mas, se derrubasse, as consequências que eles iriam ter em derrubar um helicóptero da Polícia Federal. Já o pessoal faccionado não tem esse medo, não é medo, é essa cautela. Eles vão e são inconsequentes, faz o que dá na telha. E aquele grupo não era um grupo que assim, era um grupo que via o dinheiro, não é esse pessoal. Eu fiz uma pergunta, quando vocês iriam praticar assaltos, vocês iam fazer um uso de droga? Negativo. Quem usasse, se eles estivessem numa fazenda, se preparando para praticar um assalto e alguém do grupo fizesse uso de droga, ele não ia, a regra era não ir. Porque tinha que ser tudo limpo. Agora, depois eles faziam as festas, comemoravam e todo mundo ficava à vontade. Esbanjava. Bem, vamos fazer o nosso sorteio aqui. Eu contei 15 pessoas, né, que enviaram mensagens, tanto no nosso WhatsApp quanto também no Instagram. Ranilson, diz aí um número aí. Vamos primeiro, peraí. O primeiro é o por trás das grades, tá bom? Diz aí, de 1 a 15. Eu vou fazer a contagem de baixo para cima, viu? Certo. De quem enviou primeiro para quem enviou por último. Então vamos contar aqui. Qual foi o número? 7. Número 7. Vou contar aqui, tá bom? Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem mandou mensagem aqui, a 7ª pessoa, a Kelly Cristina. Kelly Cristina de Andrade. Ela mandou mensagem aqui, quero concorrer ao livro. Obrigado, viu, Kelly? Obrigado pela participação. Ganhou o livro Por Trás das Grades, tá bom? Por Trás das Grades, a Kelly. Vai, Wolverine, diz aí um número, de 1 a 15 menos o 7. Diz aí. 9. Número 9. Tá, vamos contar de novo aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem tá ganhando aqui, direto de Tibau, a Silvia. Quero participar do livro de Pedro Rocha. Tá aqui, já tá levando, tá bom, Silvia? Silvia, direto de Tibau, tá levando o livro de Pedro Rocha. Obrigado, pessoal, por ter enviado aqui as mensagens. Quem não ganhou aqui, vai lá no site, né, portrásdasgrades.com.br. E aí você adquiriu Por Trás das Grades e também o Pedro Rocha. Márcio Moraes, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Vonúvio, muito obrigado a quem está assistindo aqui a TCM, e sempre estarei à disposição. E quem quiser adquirir o livro Por Trás das Grades ou de Pedro Rocha, é só acessar o nosso site, é www.portrásdasgrades.com.br. É um livro que vai ajudar no crescimento do seu filho e mostrar para ele que o crime não compensa. Obrigado, Márcio, seja sempre bem-vindo. Inclusive, o Márcio, ele faz palestras nas escolas informando justamente isso, né, que o crime não compensa. Pessoal, boa noite, tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda, um abraço.